Miqueias capítulo 6, vamos ler dos versos 1 ao 8. Diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. Ó povo meu, que é que te fiz? Em que te ofendi? Responde-me. E eu te tirei da terra do Egito, e te resgatei da casa da escravidão. E enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de 1 ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. Lemos a tua palavra e agora pedimos, fala conosco, Senhor. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento, nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Trabalha os nossos corações, Senhor, e glorifica o teu santo nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Quando nós pensamos acerca de relacionamentos, automaticamente nos lembramos de casamento. E quando nós pensamos em casamento, nós vemos que um fenômeno tristemente comum nestes casamentos, e muitas vezes não percebido, é que num relacionamento o maior perigo não é necessariamente um rompimento repentino, mas um esfriamento gradual. Frequentemente, por desconhecimento dos princípios bíblicos, ou por esquecimento, dos princípios bíblicos, ou até mesmo por criar expectativas erradas a respeito do casamento, então os cônjuges passam a se ver como algo já garantido. Eu casei, ele é meu, ela é minha, ponto final. E por causa disto, na correria do dia a dia, por causa dos hábitos, rotina e pressões da vida, silenciosamente, essas coisas vão substituindo uma demonstração de apreço e afeto. E o que acontece é que acaba existindo uma indiferença, às vezes não intencional, mas acaba acontecendo uma distração. E o cônjuge, que outrora era uma prioridade, lembra, vocês casados, quando você se casou, a esposa era a prioridade, o marido era a prioridade, mas eles acabam como que se tornando partes de um cenário, como se fosse uma peça da mobília.
e assim as suas necessidades são negligenciadas e o valor acaba sendo subestimado, não é mais dado aquele valor que é devido. E aí, que tudo isso tem a ver com o nosso texto aqui? A verdade, querido, esse triste retrato das famílias é também um retrato preciso de uma das mais antigas e dolorosas queixas que Deus tem contra o seu povo. E então Miqueias vai nos colocar agora diante de um cenário solene, que na verdade é um tribunal de aliança, onde Deus, que muitas vezes nas escrituras é chamado de marido, e esse Deus que sempre se manteve fiel, então ele vai agora convocar, vai armar esse tribunal e vai chamar as testemunhas, e ele vai convocar então as montanhas eternas como testemunha de um processo contra Israel. A acusação que Deus vai fazer aqui não é de um crime comum, mas a acusação contra um coração que, tendo tomado como garantidas a redenção e a fidelidade divina, esse coração se esfria e se afasta do Senhor. Então, nesse tribunal, Deus mostra o seu coração e o seu amor que foi negligenciado pelo seu povo. E ao convocar então o profeta para defender a sua causa, qual é a intenção de Deus nesse tribunal? Não é condenar os atos do seu povo, não é condenar o seu povo, mas chamar o seu povo de volta para uma renovação da lealdade e do amor que foi colocado ali nesta aliança. E Miqueias, ele está ali servindo a sua geração, que, como nós já vimos, é um período de uma escuridão espiritual. Mas Miqueias também na sua profecia antecipa a nossa era presente, a era da igreja. O capítulo 5 aqui de Miqueias teve como foco a vinda, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Verbo. E agora a visão do profeta vai se estender para além do nascimento de Cristo, a encarnação do Verbo, para alcançar a era do Evangelho. Até tem uma frase muito interessante de John Mackay. Ele diz assim: a posição de Miqueias neste capítulo a coloca após a manifestação do Messias e é, portanto, consequência do seu reinado. Então, Miqueias vai antecipar o reinado de Cristo, como eu disse, a era da igreja, e vai mostrar que o governo de Cristo, ele não traz somente a redenção do seu povo, mas traz também a exigência de uma transformação na ética das pessoas. E como nós vimos na semana passada, Miqueias previu a era de um poder espiritual da igreja, onde ele coloca a igreja como orvalho e como um leão neste mundo. Mas também Miqueias vai mostrar a exigência de Deus sobre a santidade que ele espera do seu povo, uma santidade que supera a da antiga aliança. E a gente então pode afirmar que onde a graça é abundante, a exigência de uma vida consagrada a Deus também é. E então, diante disso, vamos entender esse cenário de tribunal que Miqueias está colocando aqui. Por que esse cenário de tribunal? Porque no Antigo Testamento, a forma de Deus apelar ao seu povo era esse tipo de processo, um processo de aliança, e era um processo também entre as pessoas.
que visava proteger e até mesmo vingar alguém que sofria um certo abuso em um relacionamento que era um relacionamento de pacto. E neste caso, é Deus quem está buscando a reparação. Então, é um ato extremamente público e por isso é convocado ali diante de todas as pessoas. E a primeira coisa que Deus vai fazer aqui é convocar Miqueias para representá-lo perante o povo. Vamos dizer, Miqueias aqui, ele é o advogado de Deus e ao mesmo tempo ele é o promotor contra o povo de Israel. É um cenário de tribunal. E ele vai então convocar as testemunhas, ele chama as montanhas para ouvirem o que vai ser dito sobre este relacionamento de Deus com o seu povo. Então ele começa: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, falando para Miqueias, levanta-te, defende a tua causa, que é a causa do Senhor, diante dos montes, e as montanhas ouçam a tua voz. E aí ele faz a convocação para as montanhas: ó montes e vós fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor. Veja, a expressão levanta-te, ela está conferindo autoridade para o profeta e ao mesmo tempo ressalta a urgência desta mensagem ser anunciada. Levanta-te, vai, é agora, ok? E é provável, queridos, que Miqueias tenha proclamado essa mensagem no templo, diante dos líderes de Jerusalém, durante a festa, provavelmente a festa da Páscoa, quando a nação então se reunia para celebrar o êxodo do Egito e a travessia do Jordão. E ao lembrar do que Deus fez no passado, ao celebrar a Páscoa, o povo então também se reúne para pedir a proteção de Deus, porque o povo estava sendo cercado pelo exército da Síria. Então eles vão ao templo, celebram a Páscoa e falam: Senhor, faz mais uma vez aquilo que o Senhor fez, defende o teu povo do ataque dos inimigos. Só que em vez de manifestar o seu favor ao povo, Deus levanta a acusação contra o seu povo, uma acusação de infidelidade do seu povo, uma acusação de violação da aliança, ao mesmo tempo que ele convoca o seu povo para renovar esta aliança. E por causa da grandeza de tudo isto e da gravidade ao mesmo tempo desses acontecimentos, é que Deus chama essas testemunhas tão grandiosas aqui. Agora, vamos entender a referência que Deus está fazendo aqui. Por que Deus convoca as montanhas como testemunha? E na verdade, essa referência às montanhas insere nesse protesto o contexto da aliança firmada com Moisés. Quando Deus está firmando esta aliança lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, 3 vezes Deus vai fazer essa seguinte frase, falar essa seguinte frase: hoje convoco o céu e a terra como testemunhas. Então, Deus está afirmando a aliança e Ele está fazendo promessas e ao mesmo tempo Ele está colocando qual é a responsabilidade de Israel. E Deus fala: eu convoco os céus e a terra como testemunha. Ok? Então são as mesmas testemunhas que viram o pacto da aliança sendo formado, que agora são convocadas como testemunhas do que está acontecendo. Ok? Tudo bem até aí? Então, como Deus conclamou os céus e terra como testemunhas da aliança com Israel, agora o profeta convoca as montanhas, os montes, os fundamentos da terra, como testemunha da veracidade da causa do Senhor e da controvérsia com o seu povo.
pois elas testificaram, essas montanhas, céus e terra, testificaram que Israel prometeu fidelidade a Deus, que Israel prometeu obediência aos princípios de Deus, e essas mesmas testemunhas viram a infidelidade do povo de Israel. Agora é interessante porque Deus convocou as montanhas, os montes, e o profeta torna a convocar as montanhas e os montes, e parece que é um contraste aqui intencional, mostrando a solidez das montanhas com a inconstância do coração humano, do coração do povo de Deus. Então, reunida a assembleia, está lá o réu, aquele que está requerendo, está lá o advogado, o promotor. Então a assembleia está reunida e Miqueias então agora vai declarar o propósito. E ele diz lá no final do verso 2: porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Qual é a acusação? A acusação é a quebra da aliança, o que a Bíblia vai chamar de um adultério espiritual, porque Israel deixou de cumprir os seus votos para com o Senhor. Israel perdeu o interesse em Deus. E por que ele fez isto? Porque ele teve as bênçãos de Deus como garantidas. Deus prometeu que vai me abençoar, Deus é fiel, estou bem. Deus, independente de qualquer coisa, Deus me abençoa. Então, vou seguir o meu caminho. Está garantido mesmo, a bênção está garantida, vou seguir o meu caminho. Quero lembrar mais uma vez, o objetivo da acusação de Deus não é a punição, não é a condenação, mas a renovação da lealdade de amor que o povo tinha prometido ao Senhor. David Prior, ele coloca da seguinte forma: a linguagem aqui é pessoal e passional, muito parecido com o apelo de um pai ao filho, ou de um marido à esposa. Esse é o apelo de um Deus amoroso, cujo coração sofre por causa da rejeição do seu povo. E é interessante, queridos, quando nós olhamos para esse texto, que embora Deus diz aqui que vai entrar em juízo contra Israel, o amor e a misericórdia de Deus fica muito claro, já logo de cara, quando Deus diz aqui: ó povo meu. Veja, é um chamado terno de Deus. Tem como objetivo reprovar o povo? Sim. Mas tem como objetivo também atrair este povo de volta para o Senhor. Israel pecou, abandonou a Deus, rejeitou a Deus, virou as costas para Deus, mas Deus ainda o considera seu povo, povo meu. Deus não abandonou o seu povo, apesar da corrupção e da desobediência. Deus nunca abandona os seus. E então em seguida Deus questiona: que é que te fiz? Em que te ofendi? Uma outra versão traz da seguinte forma: o que fiz contra ti? E com que te sobrecarreguei? A implicação aqui, queridos, é que Israel agiu como que se Deus tivesse falhado, como que se Deus tivesse decepcionado o seu povo. Porque o povo se mostra aqui cansado, o povo se mostra sobrecarregado, o povo se mostra como entediado com Deus. E a pergunta que Deus faz é: o que eu fiz para merecer esse afastamento?
Eu falhei na minha aliança com vocês? Deixei de fazer a minha parte? E Deus fala: responde. Porque o povo está em silêncio. Deus fala: responde. Aparentemente, queridos, Israel se cansou de ser o povo de Deus. Assim como muitos cristãos hoje se cansam de viver de um modo distinto, debaixo dos princípios das Escrituras. O povo parece que se cansa de abrir mão dos prazeres pecaminosos deste mundo. E a pergunta é: Deus merece essa atitude do povo? A queixa de Deus, na verdade, aqui ecoa o que Deus já tinha falado através de Isaías, no capítulo 5, verso 4. Diz assim: que mais poderia se fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Olha a pergunta de Deus: o que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? E Deus fala: porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas. Deus está dizendo: eu fiz tudo. E aí a gente lembra das palavras de Jesus lá na cruz: está consumado. Tudo que podia ser feito, foi feito. Está consumado. Por que o resultado não é bom? Essa é a queixa do Deus de toda a graça, que se humilhou para se envolver na história do seu povo em atos de salvação. E essa queixa ressoa ainda nos dias de hoje, para todos aqueles que rejeitam a salvação. Mas vale também para todos os membros desta aliança que afastam o coração de Deus. Quando a gente olha as cartas que Jesus dirige às igrejas no Apocalipse, nós vemos a carta escrita à igreja de Éfeso, quando Jesus fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra do que a gente está falando de um casal que nos primeiros dias de casamento eles não queriam nem ir trabalhar, queriam ficar junto. Mas de repente aquele amor vai se esfriando por causa das coisas. E é o que o Senhor está falando com a sua igreja: você deixou o seu primeiro amor. E deixa o seu primeiro amor e se volta para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida. Um pregador disse o seguinte: não existe razão válida para qualquer um que decida abandonar a Deus. Antes, todos deveriam se agarrar a Ele, pois seus mandamentos não são penosos, seu jugo é leve. Suas tribulações não são desmedidas, seus castigos não são desmerecidos. E Ele é um mediador disposto a se empenhar por seu povo em todas as emergências. E diante de tudo isso, Deus exige: responde. Me responde, qual é a razão para a sua atitude para comigo? Me responde. Mas Israel não fala nada. Há um silêncio total no tribunal. Ninguém tem o que acusar a Deus. E o mesmo, queridos, vai acontecer no dia do juízo final, quando toda a humanidade estiver diante do Senhor e descobrir tarde demais que não tem resposta para essa acusação de Deus. Quando a gente olha aqui para o texto
de Miqueias, a gente vai ver que o amor de Deus é que fundamenta a queixa. Mas quando nós olharmos para o dia da eternidade, o dia do juízo, nós vamos ver que a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus lá na cruz, estará por trás de toda a condenação que ocorrerá naquele dia. Quando Jesus, mais uma vez, disser: eu consumei a obra lá na cruz, ninguém poderá falar mais nada. Bruce Walker, ele diz assim: ele lidou com eles na graça da cruz de Cristo Jesus, mas eles responderam com ingratidão, apatia e negligência. Assim suas bocas serão silenciadas e terão que prestar contas a Ele. Veja, diante do silêncio de Israel, quando Deus pergunta: o que eu fiz? Com que eu te sobrecarreguei? Diante do silêncio, então Deus convida o povo a ponderar a história deles mesmos, demonstrando que, em vez de eles reclamarem contra Deus, eles deveriam adorar a Deus, eles deveriam louvar o Senhor. Quando Deus convoca a história, a gente lembra, queridos, que o cristianismo também é uma religião histórica, porque a nossa salvação está fundamentada em atos reais, que não é somente a Bíblia que registra, mas a própria história dos romanos, os livros de história dos romanos, mostra este homem chamado Jesus, que foi crucificado lá na cruz por causa de acusações falsas que o povo religioso de Israel fez contra ele. Está lá registrada as palavras de Pilatos, tudo está registrado na história. As pessoas dizem: a Bíblia foi escrita por qualquer um, como que a gente vai saber que é verdade? A história diz que é verdade. A crucificação de Cristo é um fato histórico. E a gente sabe que o que aconteceu ali no Calvário foi o ato do amor de Deus trazendo redenção para o seu povo. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, e a gente lembra disto, isso deveria constranger o nosso coração. Como Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. É impossível eu olhar para a morte de Cristo lá na cruz e ficar indiferente. O amor dele me constrange. E a gente devia ter este mesmo constrangimento, e então adorá-lo com todo o nosso ser. Quando nós olhamos para o passado de Israel, e Miqueias está aqui colocando tudo isso diante deles. Miqueias exige que o povo se lembre da libertação que ocorreu lá no Egito, o maior evento de salvação no Antigo Testamento, que é o modelo, um tipo da salvação que nos alcançou através de Cristo Jesus. Então Deus lembra o Êxodo aqui em 4 etapas. E ele começa com a libertação. Ele diz lá no verso 4: eu te tirei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão. E aqui, querido, a gente pode ver uma provocação, Vamos lembrar da pergunta: o que é que eu fiz contra você? Com que eu te sobrecarreguei? E Deus vai mostrar: eu não fiz nada contra vocês, muito pelo contrário, eu fiz tudo a favor de vocês.
quando eu tirei vocês da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão. Deus tinha libertado o povo da escravidão, mas agora eles estavam desprezando a Deus em seus corações. E Deus vai falar: com que eu te sobrecarreguei? E Ele vai falar: eu não sobrecarreguei vocês, pelo contrário, eu aliviei o sofrimento de vocês debaixo da escravidão do Egito, debaixo do chicote de Faraó, do trabalho forçado que vocês estavam fazendo ali na construção, ao fazer tijolos. Deus diz: eu não sobrecarreguei vocês, eu aliviei vocês. Queridos, nós como cristãos devemos reconhecer uma redenção semelhante na cruz de Cristo, porque nós éramos escravos do pecado, presos no poder do pecado e condenados pela culpa. Mas Deus teve misericórdia de nós e enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, receber o castigo no nosso lugar. Deus estava fazendo o que Ele fez com Israel, tirando da escravidão e aliviando do trabalho forçado do pecado. Isso nos lembra de uma tão grande e poderosa salvação. E a pergunta é: como podemos nos cansar de Deus? Como podemos nos cansar do discipulado da vida cristã? Deus jamais decepcionou alguém. Antes, pelo contrário, Deus traz libertação. Mas Deus não parou ali na saída do Egito. E Ele continua dizendo: e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Veja, Deus levantou líderes ungidos pelo Espírito Santo de Deus para guiar Israel até a terra prometida. Ele levantou Moisés, o profeta, o libertador, o legislador, para não só libertar Israel, mas também para instruir Israel nesta jornada. Deus levantou Arão, o sumo sacerdote, para se colocar diante de Deus e interceder em favor deste povo para Deus, fazer expiação pelo pecado deste povo. Deus levantou Miriam, a profetisa, que conduziu este povo em louvor, em adoração, mostrando a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. É verdade que quando a gente olha aqui para o tempo de Miqueias, os líderes de Israel estavam longe deste padrão de Moisés, Arão e Miriam, ou Miriam. Mas o problema não era a falta de poder ou de graça da parte de Deus. O problema era a falta de devoção deste povo para com o Senhor. E da mesma forma hoje, queridos, se alguém tiver fome pela palavra de Deus, se alguém desejar verdadeiramente os ensinos da palavra do Senhor, Deus vai prover para esta pessoa pregadores, pastores e líderes fiéis para o guiarem nesta peregrinação para o lar celestial. Por que existe tanto falso profeta nos dias de hoje? Paulo responde na carta a Timóteo: porque os homens parecem que têm coceira nos ouvidos e querem ouvir coisas que o agradam. E então eles desprezam a sã doutrina e levantam para si líderes que falam o que eles querem ouvir. É por isso que existe tanto falso profeta, porque as pessoas têm prazer em ouvir o que é falso e despreza o que é verdadeiro. Mas continuando aqui, queridos, Deus não apenas iniciou a jornada, Deus também interveio nessa jornada. E Ele diz no verso 5:
Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. O que está sendo levantado aqui? Quando Israel estava se aproximando da terra prometida, o rei Balaque queria que Israel fosse amaldiçoado. Então ele comprou um falso profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, por causa do dinheiro, estava disposto a amaldiçoar este povo. Mas Deus pega esse Balaão de jeito e fala: você não vai amaldiçoar esse povo, porque este povo eu abençoei, e não vale encantamento contra o meu povo. Não adianta você falar aí maldição, porque contra o meu povo não vai existir maldição, porque eu decidi abençoar este povo, e você não pode amaldiçoar. E Balaão teve que então declarar a bênção sobre o povo de Israel. Recebeu para amaldiçoar, mas teve que abençoar. Veja, o Senhor que libertar Israel também supervisionou toda a jornada deste povo. Mas o que pensar a nosso respeito? Queridos, se nós pararmos e olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver quantas vezes Deus interveio na nossa caminhada. E então nós temos convicção, temos fé, que podemos enfrentar todos os desafios futuros, confiando nesse cuidado vigilante do nosso Senhor. E então Miqueias conclui aqui, e ele diz: e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. E ele estava se referindo à travessia do rio Jordão, que completou o êxodo. Por que ele fala essas duas cidades? Porque Sitim foi a última parada de Israel antes de cruzar o rio, e Gilgal foi a primeira, onde o povo se acampou depois de cruzar o rio. E nessa travessia, o que aconteceu? Deus secou o rio Jordão para que o povo pudesse passar a pé, a seco, como ele tinha feito com o Mar Vermelho. Em resumo, queridos, dessa revisão histórica aqui, Deus está recordando a libertação da escravidão, a provisão de liderança espiritual, a intervenção divina no caminho e a supervisão de Deus até a conclusão bem-sucedida. E o que a gente percebe? Deus jamais deixou de lutar pelo seu povo. Deus jamais deixou o seu povo lutar sozinho. Deus sempre proveu graça salvadora para cada uma das necessidades deste povo. E é exatamente isto que Deus faz com a sua igreja hoje. Deus jamais vai deixar você lutar sozinho. Pelo contrário, Ele luta em seu favor contra os seus inimigos. E é por isso que nós, cristãos, nós deveríamos olhar com gratidão para cada provisão de Deus durante a nossa jornada rumo aos céus. Na certeza que Paulo possuía: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E que Paulo também vai dizer: tenho convicção e sei em quem tenho crido. Sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Você tem essa convicção? E como o seu coração reage a essa convicção? Infelizmente, muitos com indiferença. Mas os grandes feitos de Deus, queridos, eles só vão impactar a nossa fé atual
se nós nos lembrarmos constantemente desses grandes feitos e deixarmos que esta lembrança mude os nossos corações. E quando o nosso coração muda, a nossa atitude muda. Quando o coração muda, as palavras mudam. A murmuração dá lugar à adoração. A ingratidão dá lugar à gratidão, ações de graças. E o propósito divino era justamente isto, quando ele declara no final do verso 5: para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Veja, Deus está mostrando que Ele fez tudo o que era certo, que Ele cumpriu com o seu lado no pacto, na aliança, e agora era a vez do povo fazer o que era certo e cumprir com as suas obrigações da aliança. E a gente entende aqui, queridos, que os atos redentores de Deus exigem uma resposta da nossa parte. E é por isso, queridos, que a nossa tarefa hoje, para a nossa geração, é recordar e transmitir as boas novas do Evangelho, da salvação em Cristo, sendo crucificado lá na cruz, morrendo lá na cruz, para nos libertar do pecado. O que Deus está fazendo aqui é instruindo o povo com a mesma instrução de sempre. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto. O que Deus está dizendo: não deixe isso se apagar na sua memória. Se lembre de tudo que o Senhor tem feito. Para o povo ele diz: nesses 40 anos durante o deserto. Eu não sei quanto tempo você está nessa jornada cristã. Eu estou há mais de 50 anos. E quando eu penso em tudo que Ele fez, quantos livramentos, quanto socorro, quanta coisa Deus fez. E como que o meu coração pode responder a isso? A não ser a uma humilde confissão de quem Ele é. E isso, queridos, traz o porquê a gente está aqui toda semana. Porque o principal objetivo da pregação é justamente este: apresentar a salvação em Cristo e criar em nós um coração totalmente devotado ao Senhor. E foi exatamente por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, que hoje nós vamos aqui participar, simbolizando seu corpo partido na cruz, seu sangue vertido. E Ele disse: fazei isto em memória de mim. Não deixe o seu coração esquecer do que eu fiz por você. Não deixe apagar na sua mente o que eu fiz por você. Então, toda vez que você pegar deste pão e beber desse cálice, lembre-se: o corpo do nosso Redentor foi esmiuçado naquela cruz. Nas palavras de Isaías, ele foi moído lá naquela cruz. Seu sangue derramado até a última gota, por causa dos nossos pecados. O justo morrendo pelos injustos. É por meio da palavra de Deus e dos sacramentos que a igreja é lembrada da justiça de Deus, ao dar o seu Filho para nos redimir de todo pecado, por meio do seu próprio sangue. O que Miqueias está nos ensinando aqui, queridos,
é que o povo de Deus deve se aproximar de Deus com devoção e com gratidão. A nossa motivação para adorar e servir a Deus é ações de graças por todas as suas bênçãos de salvação e redenção. No Evangelho nós encontramos a prova da fidelidade de Deus, a prova do amor de Deus. E é por isso que nós deveremos sempre confessar: o Deus que fez tudo isso por mim não vai falhar nunca em suprir as minhas necessidades presentes e futuras. Como nós devemos reagir a tudo isto? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele passa 11 capítulos mostrando tudo que Deus fez através de Cristo. E ele então começa o capítulo 12 mostrando qual é a única resposta sensata e aceitável diante de uma graça tão abundante. E ele diz que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a única resposta cabível? Nos apresentarmos como um sacrifício no altar do Senhor. Leslie Allen, ele diz o seguinte, que a recitação de Miqueias das bênçãos de Deus para Israel no Êxodo simboliza não só o amor pactual de Deus, mas também a sua exigência de lealdade pactual do seu povo. Ela pretendia criar esta lembrança, pretendia criar um laço permanente de aliança entre Deus e o seu povo. Quanto mais nós, queridos, nós cristãos, deveríamos nos agarrar a esta nova aliança selada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e sermos agradecidos por tão grande salvação, por tão completa redenção. E a maneira de sermos agradecidos é sendo fiéis, é sendo leais ao Senhor. Nós vemos aqui que Deus queria que seu povo restaurasse esse relacionamento com Ele. Mas qual seria o preço necessário para alcançar isto? Que provas este povo podia dar do seu amor para com Deus? Eu não sei se você tem algum amigo muito rico, ou você conhece alguém que tem um amigo muito rico, que chega na data do aniversário e você fala: o que eu posso dar para essa pessoa? Ele tem tudo. O que eu posso dar? Você já esteve nessa situação? É quase que impossível comprar um presente para alguém assim, que tem tudo, tudo que a pessoa quer, ela vai e compra. O que você pode dar para uma pessoa dessa? Se é difícil esse desafio de dar um presente para alguém rico, imagina a dificuldade de Israel. O que ele podia dar ao Deus que é dono do universo? Essa é a profundidade da pergunta do povo. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Eles sabiam que estava na presença de um Deus muito acima deles, e por isso eles deviam se prostrar diante dele, mas também sabiam que não podiam ir de mão vazia. O que eles podiam oferecer? Então eles ficam lá pensando: o que eu ofereço para Deus? Imediatamente eles vão pensar numa escalada de sacrifícios. Primeiro eles vão pensar na qualidade. Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de 1 ano.
porque essa era a qualidade, um bezerro de 1 ano sem defeito, uma oferta que seria cara, mas completa. A segunda coisa que eles pensam é na quantidade. O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite, uma quantidade impressionante, que somente Salomão conseguiu fazer. Em terceiro lugar, eles pensam no sacrifício extremo. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado. O filho, talvez o bem mais precioso. Talvez se lembrando da disposição de Abraão de sacrificar Isaque. Mas eles estavam se esquecendo de uma coisa: Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado. E lá no Egito, milhares de cordeiros foram mortos e o sangue colocado nos umbrais da porta para que os primogênitos fossem conservados vivos. E se esquecendo que sacrifício humano é abominável perante o Senhor. Mas a ideia aqui fica muito clara: vou dar para Deus a minha posse mais valiosa, ainda que seja um membro da minha família. Eu posso dar tudo para Deus, tudo que Ele pedir eu vou dar, menos o meu eu. Você viu nisso aqui? Posso dar um cordeiro, posso dar milhares de cordeiros, posso dar ribeiros de azeite, posso dar o meu filho, mas não houve essa ideia. Vou dar a Ele, a mim mesmo. Esse é o grande problema de Israel e é o grande problema da igreja nos dias de hoje. Dispostos a oferecer sacrifícios, dar coisas e bens, mas não o que Deus verdadeiramente está pedindo: um coração arrependido, reconhecendo a santidade de Deus e a impiedade e odiosidade do pecado. Oferecer a Deus obediência em amor, uma fé exclusiva em Deus e fidelidade e devoção sincera. Às vezes a gente pode pensar: eu vou dar a minha vida para Deus. Você já parou para pensar que a sua vida não pertence a você? Ninguém escolheu o dia de nascer e nem o dia que vai morrer. A Bíblia é clara: você nasce no dia que Ele quer e morre no dia que Ele quer. Ele dá a vida e Ele tira a vida pertence a Ele. Então, o que é que Deus exige? Miqueias agora se dirige, veja como a coisa muda agora. Ele estava dizendo: povo meu, meu povo. Agora ele diz: ó homem. Agora é individual, porque Deus trata a cada um de nós individualmente. Nós não somos somente um número na igreja. Nós somos pessoas a quem Deus conhece pelo nome. Nós somos pessoas que Deus sabe a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. Porque Ele se interessa por você. Ele se preocupa com você. E então agora Ele fala diretamente, é individual. Ó homem, Ele te declarou o que é bom. Veja, não era mistério. Eles estão perguntando algo que estava escrito nas Escrituras, que eles simplesmente desprezavam. Veja as palavras de Deus a Moisés em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Ó Israel,
o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Veja, quando Deus tirou esse povo de Israel, ou do Egito, o povo de Israel do Egito, Deus já disse o que ele queria. Agora, o povo dá uma de desentendido e diz: o que o Senhor quer? E Miqueias responde: o Senhor já te declarou. Mandamentos estes que o Senhor Jesus também resumiu lá em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40, da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O povo não entendia, queridos, e o povo hoje não entende, que Deus não quer sacrifícios. Porque todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram sombras do verdadeiro sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu lá na cruz do Calvário como o Cordeiro Santo de Deus, fazendo então lá na cruz expiação pelos nossos pecados. Os sacrifícios nunca foram um meio de pagar suas dívidas com Deus. E a pergunta correta é: o que aqueles que recebem a dádiva inestimável da salvação devem oferecer? E a resposta é: a nós mesmos. Nossos corações, nossas mentes, nossos corpos, nossas almas. E a maneira como nós nos oferecemos a Deus é o amando com tudo o que somos e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Miqueias expressa o resumo profético e prático da vida que é oferecida a Deus em gratidão. E ele continua: por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Vamos ver, que pratiques a justiça. O que é isso? Tratar o próximo com respeito, com integridade e retidão, dando a cada um o que lhe é devido. Isso é o fundamento das relações sociais. Segunda coisa, que ames a misericórdia. E aqui então nós vamos ter a grande descrição do amor fiel, bondoso e misericordioso do Senhor. E ele diz que nós devemos cultivar um amor leal, gracioso e compassivo, refletindo assim o caráter de Deus. Peter Craig, ele diz o seguinte: ele dá quando não precisa dar, age quando nenhuma ação é merecida e impregna posturas e atividades. Então, amar a misericórdia, queridos, significa olhar para os fracos, para os vulneráveis com os olhos de amor de Deus e dar a eles não o que eles merecem, mas aquilo que eles precisam. Justiça e misericórdia é o resumo do segundo grande mandamento que Jesus pronunciou: amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas a terceira coisa aqui é a essência do primeiro mandamento: que andes em humildade com o teu Deus. Andar com Deus, queridos, implica em um estilo de vida totalmente dedicado a Ele, buscando a glória do Senhor em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ao mesmo tempo em que você desfruta dessa presença maravilhosa que preenche todos os vazios do nosso coração. Isto significa comunhão
dependência e obediência constante. Andar em humildade com Deus significa andar com cuidado, isto é, na percepção da santidade e da graça de Deus. Walter Kaiser disse assim: apenas o orgulho insiste em ocupar o primeiro lugar, mas a fé cede o primeiro lugar a Deus. Viver um estilo de vida criterioso conforme a nossa vida à vontade de Deus. E apenas quem nasceu de novo para uma fé viva consegue andar humildemente com Deus. E apenas aquele que anda com Deus é realmente capaz de agir com justiça e misericórdia. Então, queridos, como responder a um amor tão maravilhoso quanto o amor de Deus? Quando a gente pensa que Deus deu a si mesmo em aliança de graça. E quando Deus fez isto, quando nós ainda éramos pecadores. Deus deu o seu único Filho para nos libertar dos nossos pecados por meio do seu sangue naquela cruz tão terrível. E o que seria então apropriado nós oferecermos a Deus em troca de tudo isto? Primeira coisa, jamais faremos jus a um dom tão maravilhoso da graça de Deus. Mas podemos dar a Deus tudo que somos e colocar à disposição de Deus tudo o que temos. Às vezes, querido, é muito fácil eu dou a minha vida para Deus. E há pouco eu disse: você não pode dar a sua vida para Deus, porque a sua vida pertence a Ele. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Como que você pode dar para Ele algo que já é dele? O que Deus quer não é a sua vida pertence para Ele. Ele quer o seu viver diário, a forma como você vive. Deus não quer rituais elaborados, sacrifícios exteriores. Deus quer uma oferta diária da nossa vida, expressa em um andar humilde com Ele, em atos de justiça, em um coração que ama e pratica a misericórdia. O que Deus quer, queridos? Atitude. É muito fácil dizer: eu dou a minha vida para Deus. Na verdade, você não está dando nada. O que nós lemos lá em Romanos, capítulo 12: ofereça o seu culto racional, que é uma renovação de entendimento e uma transformação de vida, transformação de atitudes. É o seu viver que Ele quer, não é a sua vida, é o seu viver, é o seu dia a dia, é o seu momento a momento, é o seu coração voltado para Ele, a sua mente voltada para Ele. E o maior desejo do seu coração é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. A gente não serve a Deus para Ele fazer a nossa vontade. Jesus disse: a minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou. E é isso, queridos, que a gente tem que entender. O que deve sustentar a nossa vida é entender o propósito de Deus para nós e viver em harmonia com este propósito. Volto a dizer, é muito fácil dizer: eu te ofereço a minha vida, quando a gente não está oferecendo nada. Deus quer o nosso viver
diário, voltado para Ele. Como que nós oferecemos o que Deus quer? Com fé, que nasce num coração agradecido, maravilhado diante da cruz de Cristo. Paulo declara: estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesta carne, eu vivo pela fé. Viver pela fé é viver em obediência. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo esta graça. Eu não vou viver a minha vida como eu quero, eu vou viver como Ele quer. Porque se eu viver como eu quero, eu estou anulando a graça de Deus na minha vida. Hoje é muito comum as pessoas dizerem: meu corpo, minhas regras. Não! Seu corpo é templo do Espírito Santo, regras de Deus. Sua vida foi comprada com alto preço, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Sua vida, regra dele. Você foi comprado. Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. O que Deus exige, queridos, não é uma transação ritualística, mas uma entrega transformada na nossa própria vida. Um coração que, em gratidão pela graça recebida, reflete o caráter santo de Deus, reflete a compaixão ativa de Deus, através de uma caminhada em intimidade com Ele. Então esse texto de Miqueias vai muito além de uma exortação antiga. Esse texto expõe a dinâmica corrosiva que pode afetar o nosso relacionamento com Deus, quando nós nos esquecemos das maravilhosas bênçãos de salvação e fidelidade de Deus. E assim o nosso coração se esfria, a rotina substitui a devoção e começamos a oferecer ações exteriores em lugar de uma entrega interior. Finalizando, Miqueias nos convida a um reavivamento do essencial. Como aquela música que por vezes a gente canta: estou voltando à essência da adoração, e a essência é Jesus. Ele é a essência. Miqueias nos convida a ouvir a palavra de Deus, a recordar as suas obras de graça e responder não com sacrifícios vazios, mas com a única coisa que realmente agrada a Deus: nós mesmos, inteiramente consagrados em justiça, misericórdia e humilde dependência dele. Amém? Deu para entender, queridos? Curve a sua cabeça por alguns instantes e responda para si mesmo: o que você tem oferecido para Deus? Ele te declarou o que Ele quer. O que você tem oferecido de verdade para Ele? Nós estamos diante da mesa do Senhor, e Paulo diz que nós devemos participar do pão e do cálice de modo digno. E o modo digno é justamente este: reconhecendo quem Ele é e o que Ele requer de nossas vidas. Quando Jesus instituiu a ceia, Ele a instituiu com as seguintes palavras: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque depois de hoje eu só voltarei
a participar desta mesa naquele dia, quando toda a minha igreja estiver reunida nos céus comigo. E isso deve mover os nossos corações. Jesus está esperando por nós. A gente espera ansiosamente a volta dele, mas a gente não supera a ansiedade dele por nós. Ele não precisa de nós, mas ele nos ama. E está desejoso dessa ceia que vai acontecer naquele dia. Quanto mais nós, queridos, deveríamos encher o nosso coração de gratidão diante da mesa do Senhor e ansiar por Ele e viver uma vida que o agrade, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.